A gente vai continuar nossa aula falando sobre assistência de enfermagem em situações obstétricas de risco, abordando a placenta prévia, tá? Placenta prévia, ela é definida como a placenta que se implanta total ou parcialmente no segmento inferior do útero. Ela pode ser classificada de 3 maneiras, né? Em baixa, marginal ou completa. Baixa, quando ela está localizada próximo ao colo do útero sem atingi-lo. Marginal, quando ela atinge o orifício interno do colo do útero sem recobri-lo. E completa, quando ela recobre totalmente o orifício interno do colo do útero, ok? Coloquei um slide na aula mostrando para vocês os tipos, tá? Explicando bem direitinho. Quais são os fatores de risco, né? Então, mulheres que tiveram cesárea anterior, não estou dizendo com isso que toda mulher que tem cesárea vai ter um caso de placenta prévia, tá? Só que é um fator de risco com a gestação anterior. Intervenções uterinas, né? Mulheres que fizeram miomectomia, que é a retirada de um mioma, ou precisaram ser submetidas a uma curetagem, tá? Multiparidade, mulheres que já tiveram mais de um filho, né? E esse intervalo entre um parto e outro foi menor que 2 anos, tá bom? A questão do tabagismo, né? O cigarro é prejudicial até numa gestação. A questão da gemelaridade, mulheres que estão à espera de mais de um bebê, né? Professora, o que é que a mulher sente, né? Ela vai apresentar um sangramento, mas ela não tem dor. E esse sangramento não tem uma causa aparente. Ela não caiu, ela não levou uma pancada, ela não tá com febre, tá? Ele vai ocorrer do final do segundo para o início do terceiro trimestre. Então, assim, ele vai ocorrer do 6º mês para o início do 7º mês, tá? Esse sangue, ele é vivo e ele não tem presença de coágulos. Qual é o tratamento, né? Essa mulher, ela tem que ser hospitalizada, tem que ser colocada em repouso. É preciso que seja feito o controle de sinais vitais, né? Principalmente a PA e a pressão, né? Para ver se ela não está entrando em choque. É preciso que seja verificado os batimentos cardiofetais deste bebê. Deve ser realizada a tipagem sanguínea para saber qual é o fator RH, o tipo de sangue dessa mulher, tá bom? Quais são os cuidados de enfermagem, né? Verificar e anotar os sinais vitais, principalmente a PA e a pressão, a PA e o pulso, perdão. Então, assim, você vai realmente verificar, você não vai observar e copiar a anotação do colega que fez anteriormente, né? Observar e registrar se está tendo perda sanguínea, né? Se ela está sangrando, como é que está sendo esse sangramento, se o sangramento é vivo, se não, a quantidade. Auscultar e registrar os batimentos cardiofetais. Alteração dos batimentos pode indicar sofrimento fetal, então, no caso de alteração, tem que comunicar ao médico ou à enfermeira, né? Se essa mulher for submetida a um parto, o sangramento tem que ser observado de forma contínua, ok? Se não está sangrando além do que é esperado, né? E a gente vai aproveitar para falar também sobre o deslocamento prematuro de placenta, que é o DPP, né? O DPP, ele é definido como a separação da placenta da parede uterina antes do parto, porque essa placenta ela só deve sair no momento do parto, né? Esse deslocamento ele pode ser parcial, quando sai só uma parte da placenta, ou total, quando sai tudo. E ele vai provocar uma hemorragia, tá? Quais são os fatores de risco para o DPP, né? Hipertensão, seja ela gestacional, a HG, né? Quando a mulher apresenta pressão alta durante a gestação, ou pré-existente, quando ela já, antes de engravidar, ela já era hipertensa. A cesárea, né? Quando ela fez uma cesárea já fez uma cesárea antes dessa atual gestação. O cigarro, mais uma vez, é um fator de risco. Idade materna avançada, né? Quando ela apresenta mais de 35, 40, 45 anos, o uso de drogas, no caso o álcool, né, cocaína e crack, e condições que causem o aumento do útero, né, a questão do polidrame, quando ela apresenta muito líquido, ou quando é uma gestação gemelada, 2 bebês, 3 bebês, a questão do traumatismo sobre o ventre, né, mulheres que sofrem algum tipo de acidente, queda de uma escada, um acidente de trânsito, alguma coisa assim nesse sentido. Quais são os sintomas? Dor abdominal, ela vai se queixar de dor, né? Esse sangramento vai ter uma quantidade variável e ela pode apresentar sinais de choque, né? O pulso fraco e rápido, pele fria e pegajosa, tá? Qual é o tratamento, né? Vai ficar na dependência do grau de deslocamento das penas sanguíneas e do estágio de trabalho de parto, de acordo com a situação dela. Se é um deslocamento parcial ou total, aí é que vai ser definido a conduta, porque se for total, essa mulher ela vai ter que ser submetida a um parto, né? Quais são os cuidados de enfermagem? Ouvir a queixa da paciente, né?
Verificar sinais vitais com frequência, né? Cada meia hora, cada 15 minutos, aí vai depender da orientação do profissional médico. Principalmente a pressão e o pulso, tá? Comunicar ao enfermeiro ou ao médico se tiver alguma anormalidade durante o trabalho de parto, né? Funcionar uma via calibrose e observar as infusões venosas, auscultar o batimento cardiofetal com frequência, preparar e encaminhar a paciente ao centro obstétrico conforme a orientação médica, tá ok? Então, assim, a gente vai ver também um pouquinho sobre a gravidez ectópica, né? Que a gente já até falou, que corresponde à anidação do ovo fora da cavidade uterina. Ela pode ser tubária, né? Quando é nas trompas, ela pode ser ovárica quando ela é no ovário ou abdominal. Quais são as causas, né? O que pode causar uma gravidez ectópica? O atraso na captação do óvulo, né? Quando ocorre algum tipo de interrupção ou retardamento na migração do ovo, ou ainda algum tipo de anomalia tubária, né? Quais são os sinais e sintomas de uma gravidez ectópica, né? A história de atraso menstrual, a amenorreia, só que essa mulher vai se queixar de uma dor na fossa ilíaca, né? Ou esquerda, dependente do lado acometido. Ela vai se queixar de uma dor embaixo do ventre, ela vai apresentar um discreto sangramento e ela vai ter todos os sinais e sintomas do início da gravidez, né? Atraso menstrual, aumento dos seios, a questão do mal-estar matinal, a questão de ficar mais sensível, o aumento do apetite, tudo isso. O tratamento tem que ser cirúrgico, essa gestação tem que ser interrompida, porque ela não tem como ser levada adiante, né? Quais são os cuidados de enfermagem? O preparo psicológico, né? Explicar para ela que ela tem que passar por aquela cirurgia, porque ela corre risco de vida, não tem como essa gestação ser levada adiante. Observação e registro dos sinais vitais, né? Orientar se essa paciente precisa fazer algum exame complementar. Se ela precisa fazer algum tipo de exame ginecológico, você vai estar ali para ajudar. Ver a questão da tipagem sanguínea, se não tiver anotado no cartão de gestante dela, né? E observar e registrar se tem algum tipo de perda sanguínea. Tem que ser funcionado uma via calibrosa para infusão, né? De acordo com a orientação médica. Comunicar a enfermeira ou médico de plantão se essa mulher apresentar sinais de choque. Se ela não tiver vindo depilada, tem que ser feita a tricotomia, né, pubiana. Essa mulher ela deve ser encaminhada à sala de operações e após a cirurgia ver os cuidados pós-operatórios gerais, tá? E tem a HG, né, que é a hiperêmese gravídica. Essa AHG, ela vai ocorrer quando as náuseas e os vômitos na gravidez, elas são muito intensos, né? O que causa até uma desnutrição, né? Uma desidratação nessa mulher, porque ela não vai conseguir se alimentar de forma nenhuma, nada vai segurar no estômago dela. Então, assim, ela tem que ficar internada, hospitalizada, para que a equipe médica possa decidir a conduta desse tratamento, porque muitas vezes ela não consegue se alimentar e aí ela tem que receber hidratação por via venosa, tá? Quais são os sinais e sintomas, né? Então, assim, ela vai apresentar náuseas e vômitos persistentes o tempo inteiro, é de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro, né? A epigaustragia, tá? Ela vai apresentar soluços, né? Ela vai apresentar a pirose gástrica, que é a azia. Ela vai ter muita sede, porque ela tá perdendo líquido e não tá conseguindo repor. Ela vai apresentar a perda de peso, porque ela não tá conseguindo se alimentar. Ela vai ficar desidratada, ela vai ter uma deficiência nutricional, porque ela não vai conseguir se alimentar e não vai conseguir os nutrientes necessários para o andamento dessa gestação, tá? Qual é o tratamento, né? Tem que tomar alguma coisa para combater esse enjoo matinal. Mas assim, ela vai ter que ser hospitalizada, ela tem que ficar em repouso, ela vai receber alimentação por via parenteral, né? Tem que ser feito o combate à desidratação, vai ter que receber vitaminas por por via endovenosa, já que ela não consegue se alimentar. Tem que ser feito um balanço hídrico rigoroso, né? Observar o que é que ela está eliminando e o que é que ela está
conseguindo ingerir para poder ver se esse balanço hídrico está positivo no final do dia, e ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, porque assim, é um quadro difícil, é um quadro complicado, né? Ela está grávida, mas ela está passando por toda essa intercorrência, aí vem o medo de perder o bebê, né? Até ser prejudicial à própria vida dessa mulher, se ela não receber um tratamento adequado, ela pode vir a ter algum tipo de complicação por conta dessa desidratação, né? Então, assim, ela vai precisar de um suporte psicológico, de um apoio emocional. Quais são os cuidados de enfermagem, né? Procurar manter essa paciente em repouso, né? Observar as infusões venosas que foram prescritas, tentar controlar essas náuseas e vômitos, né? Com a questão da medicação, muitas vezes pode ser feito uso de terapias alternativas, né? A questão de massagem, da reflexologia, mas aí só pode fazer quem tiver a habilitação, tá? Anotar líquidos ingeridos e os líquidos que foram eliminados, né? O que ela conseguiu ingerir, né? Quantos ml ela conseguiu ingerir e quantos ml ela eliminou. Observar a aceitação da dieta, que deve ser conforme a prescrição médica. Providenciar material para higiene oral sempre que necessário, porque ela está vomitando, então ela vai ficar com aquele gosto ruim na boca, além daquela halitose características, né? E verificar sinais vitais, principalmente PA e o pulso dessa mulher, tá? Então a gente fica por aqui e até a próxima.